Olá pessoal, meu nome é Janaína, eu sou formada em Biologia, trabalho atualmente no INCOR, no Laboratório de Imunologia. Eu fiz a pós-graduação no IPEM, o mestrado e o doutorado, e o Daniel, o professor de vocês, ele me convidou para falar um pouco sobre os efeitos da radiação em macromoléculas, mais especificamente em proteínas. Então vamos lá. As proteínas são macromoléculas biológicas constituídas por uma ou mais cadeias de aminoácidos. Elas estão presentes em todos os seres vivos, participando em praticamente todos os processos celulares. Muitas proteínas são enzimas, ou seja, elas catalisam reações bioquímicas vitais para o metabolismo. Algumas proteínas possuem funções estruturais ou mecânicas, como é o caso da actina e da miosina, que são as proteínas presentes nos músculos e responsáveis pela contração muscular. Outras proteínas são importantes na sinalização celular, resposta imunológica e no ciclo celular. As proteínas diferem entre si principalmente pela sua sequência de aminoácidos, como nós podemos observar aqui na figura. E também pelo enovelamento dessa sequência em uma estrutura tridimensional específica, que determina a sua atividade. E a estrutura tridimensional das proteínas também determina as propriedades dessas proteínas. Bom, mas antes de nós falarmos das proteínas, nós precisamos falar dos aminoácidos, que são as unidades fundamentais na constituição das proteínas. Então, a estrutura geral de um aminoácido é a seguinte: nós temos o grupo amina e o grupo carboxila, ambos ligados a um carbono central, quase sempre assimétrico, chamado de carbono alfa. O carbono alfa também é ligado a um hidrogênio, como nós observamos aqui, e a uma cadeia lateral representada pela letra R. Essa cadeia lateral é responsável pela diferenciação entre os 20 aminoácidos existentes. E é esse radical R que define uma série de características de um aminoácido e, futuramente, de uma proteína, como, por exemplo, a polaridade e o grau de ionização em uma solução aquosa. Esse carbono central, carbono alfa, ele é chamado de assimétrico porque ele faz 4 ligações diferentes, ele faz ligações com 4 átomos diferentes. Aqui nessa figura nós temos representados a estrutura dos 20 aminoácidos que compõem as proteínas, todos com essa estrutura característica que nós falamos no slide anterior. Aqui o carbono central, o grupamento amina, o grupamento carboxila, o átomo de hidrogênio e a cadeia lateral R. Bom, agora que nós já falamos um pouco da estrutura dos aminoácidos, vamos falar um pouco agora de algumas propriedades desses aminoácidos. Propriedades organolépticas. A maioria dos aminoácidos são incolores e a maioria possui sabor adocicado. Propriedades físicas. A maioria dos aminoácidos são sólidos com solubilidade variável em água. Eles apresentam atividade óptica devido ao carbono assimétrico, com exceção da glicina, que apesar de ser solúvel em água, ela não apresenta atividade óptica, porque ela faz 2 ligações com átomos de hidrogênio, ou seja, 2 ligações iguais. Essa atividade óptica, ela se refere à isomeria óptica. O que é isso? Quando um feixe de luz polarizada ele incide em uma molécula, esse feixe de luz ele pode ser desviado. Quando ele é desviado para a direita, a molécula é chamada de destrógeno. Quando o feixe de luz é desviado para a esquerda, a molécula é chamada de levógeno. E essas moléculas, o destrógeno e o levógeno, são chamados de isômeros opticamente ativos.
Propriedades químicas. O grupamento carboxílico, ele confere ao aminoácido uma característica ácida. O grupamento amina confere uma característica básica. Por isso, os aminoácidos apresentam um caráter anfótero, ou seja, eles reagem tanto com ácidos como com bases, formando sais orgânicos. Agora nós vamos falar um pouco da importância desses aminoácidos. Os aminoácidos, eles são os constituintes fundamentais de todas as proteínas e peptídeos, portanto, de toda a matéria viva. Algumas curiosidades que eu trouxe aqui para vocês a respeito dos aminoácidos. A alanina, por exemplo, ela tem uma estabilidade impressionante. Ela pode ser encontrada em fósseis de mais de 1 milhão de anos. Os aminoácidos com cadeia aromática, como o triptofano, a tirosina, a fenilalanina e a histidina, por exemplo, absorvem luz na faixa do ultravioleta, em torno de 280 nanômetros. Essa é uma propriedade muito explorada na caracterização de proteínas, por quem trabalha com caracterização de proteínas. Bom, agora que nós já falamos dos aminoácidos e da estrutura dessas moléculas, agora nós vamos começar a falar das proteínas. Então, as proteínas são moléculas essenciais para manter o funcionamento de qualquer organismo vivo. Elas executam importantes funções, como, por exemplo, neurotransmissores, hormônios, fatores imunológicos, como os anticorpos, citocinas e etc. Todas essas substâncias são extremamente importantes para o equilíbrio do organismo, para a homeostase do organismo. Bom, as proteínas são moléculas formadas por aminoácidos unidos através de ligações peptídicas. Essa ligação peptídica se dá através da ligação entre a porção carboxila de um aminoácido com o grupamento amina de outro aminoácido. Então, como nós observamos aqui na figura, nós temos o grupamento carboxila do aminoácido 1, o grupamento amina do aminoácido 2. E esses dois grupos são unidos pela ligação, através da ligação peptídica, formando um dipeptídeo, ou seja, um peptídeo formado por 2 aminoácidos. E após a formação da ligação peptídica, ocorre a liberação de uma molécula de água. Bom, agora nós vamos começar a falar, né, da estrutura das proteínas. As proteínas são moléculas que possuem uma estrutura bastante característica e a estabilidade dessa estrutura é mantida por uma série de ligações, das quais nós vamos começar a falar agora também. Estrutura primária. A estrutura primária de uma proteína é representada pela sequência de aminoácidos unidos através das ligações peptídicas, formando uma estrutura linear, como nós observamos aqui nas figuras, semelhante ao que nós chamamos de um colar de contas ou um colar de pérolas. A estrutura secundária é representada por dobras na cadeia peptídica, que são estabilizadas por ligações de hidrogênio. Nós temos 2 tipos de estrutura secundária. Uma delas é a estrutura em alfa-hélice, que como nós observamos aqui na figura, a cadeia polipeptídica ela se enovela ao redor do seu maior eixo. E a estabilização dessa estrutura se dá através das ligações de hidrogênio, representadas aqui por essa linha pontilhada. E na estrutura em alfa-hélice, o radical R de cada aminoácido, ele se localiza do lado de fora da estrutura. O outro tipo de estrutura secundária é a estrutura em folha beta, e neste caso, as cadeias polipeptídicas, elas se localizam lado a lado e também são estabilizadas pelas ligações de hidrogênio, representadas aqui por essa linha tracejada.
A ligação de hidrogênio, ela é uma interação entre átomos de hidrogênio com átomos de elementos altamente eletronegativos, como o oxigênio, o flúor e o nitrogênio. O hidrogênio, então, ele atua como um elo entre os átomos com os quais ele interage. A ligação de hidrogênio, ela pode ser classificada em intramolecular, ou seja, que ocorre na mesma molécula, como é o caso da estrutura em alfa-hélice, e intermoleculares, que ocorrem entre moléculas vizinhas, como é o caso da estrutura em folha beta. A ligação de hidrogênio, ela possui baixa energia, de 1 a 10 kJ por mol, o que permite o rompimento dessa interação com o aumento da temperatura, por exemplo. Daí os eventos de desnaturação das proteínas. A estrutura terciária, a proteína sofre um maior grau de novelamento e surgem então as pontes de disulfeto para estabilizar este enrolamento. A ligação de disulfeto é uma ligação covalente simples, resultante da junção de dois grupos tiol, ou seja, de dois grupos enxofre. Em proteínas, as ligações de sulfeto são formadas entre grupos tiol de resíduos de cisteína, e é uma das forças muito importantes que estabilizam as proteínas. Estrutura quaternária. Ela ocorre quando 4 cadeias polipeptídicas se associam através de pontes de hidrogênio, como ocorre na formação da molécula de hemoglobina, que é um tetrâmero. Então, como nós observamos aqui na figura, nós temos 1, 2, 3, 4 cadeias polipeptídicas já enoveladas em nível de estrutura terciária, unidas entre si através das pontes de hidrogênio, formando essa estrutura quaternária. Eu coloquei um vídeo aqui para vocês que mostra de uma maneira um pouco mais visual toda essa caracterização estrutural das proteínas. Então, nós vamos assistir agora. Proteins play countless roles throughout the biological world. Some transport nutrients throughout the body. Some help chemical reactions to happen at faster rates. Others build the structures that make up living things. Despite this wide range of functions, all proteins are made out of the same 21 building blocks, called amino acids. Amino acids are made of carbon, oxygen, nitrogen, and hydrogen atoms, and some contain sulfur atoms. Selenocysteine is the only standard amino acid that contains a selenium atom. These atoms form an amino group, a carboxyl group, and a side chain, all attached to a central carbon atom. The side chain determines an amino acid's properties and is the only part that varies from amino acid to amino acid. Hydrophobic amino acids have carbon-rich side chains, which don't interact well with water. Hydrophilic, or polar, amino acids interact well with water. Charged amino acids interact with oppositely charged amino acids or with other molecules. Primary structure. The primary structure of a protein is the linear sequence of amino acids as encoded by DNA. The amino acids in a protein are joined by peptide bonds, which link the amino group of one amino acid to the carboxyl group of another. A water molecule is released each time a peptide bond is formed. This linked series of carbon, nitrogen, and oxygen atoms is the protein backbone. Protein chains often fold into two types of secondary structures, alpha helices and beta sheets. An alpha helix is a right-handed coil stabilized by hydrogen bonds between the amine and carboxyl groups of nearby amino acids. Beta sheets are formed when hydrogen bonds stabilize two or more adjacent strands of amino acids. The tertiary structure of a protein is the three-dimensional shape of the protein chain. This shape is determined by the characteristics of the amino acids making up the chain.
Many proteins form globular shapes with hydrophobic side chains sheltered on the inside, away from surrounding water molecules. Membrane-bound proteins have hydrophobic amino acids clustered together on their exteriors, so that hydrophobic side chains can interact with the lipids in the membrane. Charged amino acids allow proteins to interact with molecules that have complementary charges. The functions of many proteins rely upon their three-dimensional shapes. For example, hemoglobin forms a pocket to hold heme, a small molecule with an iron atom in the center that binds to oxygen. Quaternary structure. Two or more polypeptide chains can come together to form one functional molecule with several subunits. The four subunits of hemoglobin cooperate so the complex can more easily pick up oxygen in the lungs and release it in the body. Different visual representations of proteins can give us visual clues about protein structure and function. This space-filling diagram shows all of the atoms that make up this protein. This representation, called a ribbon or cartoon diagram, shows the organization of the protein backbone and highlights alpha helices. This surface representation shows the areas in the protein that are accessible to water molecules. Most proteins are smaller than the wavelength of light. For example, the hemoglobin molecule is about 6.5 nanometers in size. Hemoglobin is found in high concentration in red blood cells. A typical red blood cell contains about 280 million hemoglobin molecules. The three-dimensional shapes of proteins determine their function. The flexible arms of antibodies protect us from disease by recognizing and binding to pathogens and targeting them for destruction by the immune system. The hormone insulin is a small, stable protein that can easily maintain its shape while traveling through the blood to regulate blood glucose level. Alpha amylase is an enzyme that begins digestion of starches in our saliva. The calcium pump is aided by magnesium and powered by ATP to move calcium ions back to the sarcoplasmic reticulum after each muscle contraction. Ferritin is a spherical protein with channels that allow iron atoms to enter and exit depending upon an organism's needs. On the inside, ferritin forms a hollow space with iron atoms attached to the inner wall. Ferritin stores iron in a non-toxic form. Collagen forms a strong triple helix that is used throughout the body for structural support. Collagen molecules can form elongated fibrils, which aggregate to form collagen fibers. This type of collagen is abundant in skin and tendons. Learn more about the functions and 3D structures of proteins and other molecular machines at the RCSB Protein Databank. Continuando então, pessoal, todas essas ligações que nós falamos, né, que são responsáveis pela estabilidade estrutural das proteínas, elas podem ser quebradas, produzindo uma mistura complexa de aminoácidos.
Vamos falar um pouquinho então agora das propriedades, de algumas das propriedades das proteínas. Com relação às quebras que eu falei anteriormente, nós vamos entrar um pouco mais nesse assunto quando nós chegarmos na parte da radiação ionizante. Então agora vamos às propriedades das proteínas. Então vamos lá, especificidade, ou seja, cada espécie sintetiza suas próprias proteínas, que apresentam estruturas características, como é o caso da hemoglobina dos mamíferos e da clorofila dos vegetais. Solubilidade. Essa propriedade ela diz respeito às interações da molécula proteica com o solvente, e ela depende das propriedades físico-químicas da molécula, do pH e da força iônica, da temperatura e do tipo de solvente utilizado, ou seja, nem todas as proteínas são solúveis em água, ou algumas proteínas são solúveis em solventes orgânicos ou em solventes inorgânicos. Desnaturação. A desnaturação é a perda da funcionalidade da proteína em decorrência de uma alteração conformacional, e ela ocorre pela ruptura de algumas ligações da sua estrutura, em nível de estruturas quaternária, terciária e secundária. Ponto isoelétrico. O ponto isoelétrico, ou PI, é o valor de pH onde um aminoácido ou uma proteína apresenta carga elétrica igual a zero. O PI é o pH no qual há o equilíbrio entre as cargas negativas e positivas dos grupamentos iônicos de um aminoácido ou de uma proteína. A diferença entre os valores de PI das proteínas pode ser utilizada para separar essas proteínas, para separar essas moléculas, submetendo-as à migração eletroforética em um gradiente de pH. E essa técnica é denominada de focalização isoelétrica, também muito utilizada por quem trabalha com caracterização de proteínas. Vamos falar um pouco agora então da importância, né, e de algumas funções das proteínas. Função estrutural e contrátil. Algumas proteínas elas participam como matéria-prima na construção de estruturas celulares e histológicas, como é o caso da actina e da miosina, que nós já mencionamos anteriormente. Então, aqui nesse esquema, nós temos uma fibra muscular esquelética, aqui no detalhe a miofibrila, e nesse terceiro detalhe os filamentos de miosina e os filamentos de actina, responsáveis pela contração muscular, como nós já mencionamos anteriormente. Função enzimática. As enzimas são proteínas especiais com função catalítica, ou seja, elas aceleram ou retardam reações bioquímicas que ocorrem nas células. Aqui nesse quadro nós temos alguns exemplos de algumas enzimas. Função hormonal. Muitos hormônios são proteínas, especializadas em estimular ou inibir a atividade de determinados órgãos, atuando como reguladores do metabolismo. Aqui nesse quadro nós temos alguns exemplos, né, de hormônios que são proteínas. Função de defesa. O sistema imunológico ele possui células especializadas na identificação de antígenos. Esses antígenos, eles estimulam a produção de anticorpos, as imunoglobulinas. E essas imunoglobulinas combinam-se quimicamente aos antígenos com o objetivo de neutralizá-los. Aqui nessa figura, nós temos a representação esquemática das cinco imunoglobulinas presentes no organismo humano, a IgG, a IgE, IgD, IgM e IgA. Transporte. Muitas proteínas são transportadoras de nutrientes e metabólitos entre fluidos e tecidos, como por exemplo a hemoglobina, que atua no transporte de oxigênio através do sangue. Bom, agora que nós já falamos dos aminoácidos, das proteínas,
da sua estrutura, das suas funções e da sua importância, nós vamos falar um pouco da ação da radiação ionizante nessas moléculas. Bom, a radiação ionizante ela é constituída por ondas eletromagnéticas que se propagam com alta velocidade, tendo alta energia e a capacidade de promover a ionização e a excitação nos meios. Em proteínas, a radiação pode provocar destruição de aminoácidos, rompimento de cadeias peptídicas, alterações em ligações intramoleculares e reorganização da molécula proteica por agregação. E dentre todas essas alterações, as alterações nas propriedades biológicas das proteínas, dentre essas propriedades biológicas, as propriedades imunológicas são as mais radioresistentes. A radiação ela pode interagir com moléculas, inclusive com as moléculas de proteína, de duas maneiras, através da ação direta e através da ação indireta. Pelo efeito direto, a radiação ela interage com componentes como DNA, proteínas e lipídios, provocando alterações estruturais nessas moléculas. Então, pelo efeito direto, ocorre a absorção de energia pela matéria, ocorrendo ionização e excitação. Através da ionização, ocorre a remoção completa de um ou mais elétrons de valência daquela molécula. E através da excitação, os elétrons são levados a níveis com energias mais altas. E essas alterações promovem alterações estruturais na molécula de proteína. Já o efeito indireto, ele se dá quando a radiação interage com as moléculas de água presentes no meio, formando os chamados produtos da radiólise da água, como o OH ponto, o H ponto e o elétron aquoso. E cerca de 70% do efeito biológico produzido pelas radiações se dá através do efeito indireto. Então, aqui nessa figura, nós observamos o efeito da radiação ionizante, a interação da radiação ionizante com a molécula de água presente em meio aquoso, havendo a formação dos produtos da radiólise da água, e esses produtos podem interagir com lipídios, DNA e proteínas, promovendo alterações estruturais nessas moléculas. Falando um pouquinho mais da radiólise da água, as moléculas e radicais livres originados são denominados de produtos primários da radiólise da água. Como nós observamos aqui no esquema, a molécula de água sofre a ação da radiação ionizante, ocorre a formação desses produtos, o H ponto, o OH ponto, o elétron aquoso, entre outros. Alguns aminoácidos e, consequentemente, as proteínas apresentam maior ou menor sensibilidade aos efeitos da radiação ionizante. Por exemplo, aminoácidos e peptídeos que contêm grupo tiol e ligação de sulfeto são altamente reativos. Aminoácidos aromáticos como a fenilalanina também são muito reativos. Ou seja, quanto maior o número de aminoácidos aromáticos, maior a reatividade da proteína e maior a sua sensibilidade aos efeitos da radiação ionizante. Outros fatores que afetam a radiosensibilidade da proteína, por exemplo, são o efeito do oxigênio. Em algumas moléculas, o oxigênio pode aumentar o dano em 2 ou 3 vezes, embora isso não seja observado em algumas enzimas. Quanto ao efeito do pH, o pH altera a distribuição de cargas na superfície molecular, além da conformação da molécula. Mas essas reações provocadas pela interação
da radiação com a molécula proteica podem ser minimizadas pela adição, no momento da irradiação, de substâncias chamadas scavengers. Essas substâncias, elas competem no meio pelas espécies reativas, impedindo a sua ação sobre a molécula proteica. Alguns exemplos de substâncias scavengers são a azida sódica, a L-histidina e o T-butanol. E o etanol e as vitaminas E e vitamina A também são exemplos de algumas substâncias scavenger. Bom, mas a radiação ionizante, ela pode ser utilizada como uma ferramenta benéfica, devido à sua ação, devido à sua interação com moléculas como as proteínas. Nós conhecemos já o efeito o uso da radiação ionizante na área médica, né, em exames de diagnóstico e prevenção, em tratamentos de várias doenças. Então aqui nós vamos falar um pouquinho mais, né, dessa utilização benéfica da radiação ionizante, perdão. Bom, venenos ofídicos são venenos de serpentes, né? São constituídos por proteínas. E a radiação ionizante, ela pode ser utilizada como uma ferramenta para a destoxicação desses venenos. Ah, mas por que eu quero destoxicar venenos? Aqui no Brasil ocorrem muitos acidentes anualmente com venenos ofídicos, com animais peçonhentos, não só serpentes, mas escorpiões e aranhas também igualmente peçonhentos. E nós sabemos, né, que o soro antiofídico é a única maneira de tratar essas pessoas que sofrem esses acidentes, né? Só que esse soro antiofídico, ele é produzido em cavalos pelo Instituto Butantan. Só que esses venenos, por serem bastante tóxicos, né, eles geram uma série de problemas para o animal, né? Então, uma maneira, né, de atenuar, né, esses problemas é diminuir a toxicidade desses venenos, né? É possível fazer isso através de métodos químicos, de métodos físicos, e a radiação ionizante pode ser uma ferramenta para diminuir a toxicidade desses venenos, né, melhorar a produção do soro antiofídico e aumentar a vida útil desses animais soroprodutores. Então, os venenos, eles são, na sua maioria, né, eles apresentam baixa capacidade imunogênica e alta toxicidade. Isso acaba gerando uma resposta imunológica insatisfatória nesses animais soroprodutores e levando à produção de um soro antiofídico pouco imunogênico. E a eficácia desse antiveneno, desse soro antiofídico, depende da especificidade e afinidade dos anticorpos aos componentes do veneno e da sua capacidade em neutralizar esses componentes em vivo. Eu vou citar agora para vocês uma série de trabalhos que foram realizados no IPEM, no Centro de Biotecnologia, utilizando a radiação gama como uma ferramenta para a atenuação dos efeitos tóxicos de alguns venenos. Então, por exemplo, Souza e colaboradores em 2002 trabalharam com o veneno total de Bótopsis jararacuçu irradiado e eles observaram que o veneno após a irradiação não apresentou efeitos miotóxicos em preparações musculares testadas in vitro. Galisteu e colaboradores em 2005, trabalhando com o parasita Toxoplasma gondii irradiado, observaram que o parasita não apresentou alterações nas características de sua biologia celular. Caproni, em 2009, trabalhou com a citotoxicidade celular do veneno de Bótopsis jararacuçu e observou que o veneno irradiado foi 40% menos tóxico que a sua forma nativa, ou seja, que a sua forma não irradiada.
Aqui eu trouxe um exemplo para vocês de uma eletroforese. Essa eletroforese fui eu que realizei no meu trabalho de doutorado. E eu trouxe para ilustrar para vocês um pouco dessas alterações estruturais que a radiação ionizante pode provocar numa proteína. Então, aqui na linha A, nós temos a Botox toxina 1, que é uma toxina do veneno de Botox de jararacuçu. Aqui a toxina não irradiada, com o seu perfil característico. E aqui na linha B, nós temos o perfil da toxina após a irradiação. Então nós observamos que houve uma diminuição da intensidade dessa banda principal da proteína. Aqui nós observamos o surgimento de duas outras bandas e de uma haste, que nós chamamos, né, essa faixa mais escura. Todas essas alterações, todas essas alterações nos indicam, né, que a proteína sofreu quebras após a interação com a radiação ionizante. Aqui eu trouxe um gráfico do trabalho da Karina Corleto, de 2014. Ela trabalhou com a crotamina, que é uma toxina presente no veneno de cascavel. A crotamina tem efeito miotóxico, né, altera a contração muscular. E aqui a Karina ela observou a intensidade relativa de fluorescência do triptofano, que é um aminoácido aromático bastante sensível aos efeitos da radiação ionizante. Então, aqui na linha preta, nós temos a intensidade relativa da crotamina nativa, ou seja, não irradiada, e aqui na linha vermelha, a intensidade relativa da crotamina irradiada. Então, nós observamos que esse perfil mudou bastante após o processo de irradiação, indicando que houve alterações estruturais na molécula da proteína. Essa figura é do trabalho do Bruno Cardi, de 1999. O Bruno trabalhou com a crotoxina nativa, que também é uma proteína presente no veneno de cascavel. É uma toxina que pode provocar efeitos hemorrágicos, efeitos neurotóxicos também, entre outros. Aqui na parte A da figura, nós observamos aqui, pela indicação da seta, um macrófago sob o efeito da crotoxina não irradiada. Então, nós observamos que a célula perdeu a sua conformação estrutural característica, que é uma conformação estrelada. O citoplasma está repleto de grânulos e isso indica que essa célula está morrendo devido ao efeito da toxina não irradiada. Já nessa segunda parte da figura, as células foram expostas à crotoxina irradiada e nós observamos que os macrófagos estão com a sua conformação tradicional estrelada, o citoplasma está bem limpo, pouquíssimos grânulos, isso indica que a célula está viável. Então, as alterações estruturais que a irradiação provocou na crotoxina levaram à atenuação da sua toxicidade, como nós observamos aqui pela preservação da estrutura da célula. Aqui é uma figura do meu trabalho de mestrado. Eu trabalhei também com a Botox toxina 1 do veneno de Botox de jararacuçu. Aqui é o resultado de um ensaio de citotoxicidade, utilizando a Botox toxina 1 nativa, não irradiada, ou irradiada em células CHO. E nós observamos que a toxina irradiada, ela foi 50% menos tóxica em relação à toxina não irradiada. Então, como nós podemos observar, a utilização da radiação ionizante na destoxicação de proteínas tóxicas, como as proteínas presentes em venenos antiofídicos, em venenos ofídicos, perdão, é extremamente importante e eficiente, e se caracteriza
por um bom uso da radiação ionizante. Se caracteriza, nós podemos, fica claro, né, que a radiação ionizante pode ser utilizada como uma ferramenta extremamente benéfica. Esse era o último slide que eu tinha para apresentar para vocês. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir as informações de uma forma clara. Espero que vocês aproveitem bastante essa aula. Agradeço muito pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, qualquer informação a mais, né, que vocês queiram, eu deixo aqui o meu e-mail de contato e agradeço a todos mais uma vez.